Olá, amigos, iniciamos agora o último bloco nestas dicas finais para o concurso de juiz de direito aqui do Rio Grande do Sul, trabalhando agora com um ponto que sofreu também uma profunda modificação, vinculado à ideia da contestação, a resposta do réu. Na verdade, nós temos pelo novo Código de Processo Civil um inchamento da contestação, um alargamento da contestação. Então esta que é a principal forma de resposta, e um dos pensamentos do novo Código é que eu tenha um processo econômico e célere. Portanto, vários incidentes que eram incidentes pelo Código de 73 passam a ser inseridos e resolvidos dentro da contestação. Então nós vamos analisar agora esta figura da contestação e as suas principais peculiaridades, certo? As suas principais peculiaridades. Bem, inicialmente assim a gente fala, né, da contestação. Talvez uma das grandes preocupações, e isso é muito efetivado na praxe forense, é a contagem do prazo, né? O prazo da contestação, ele continua sendo de 15 dias. Claro que nós temos uma influência do prazo contestacional quando trabalhamos com a contagem apenas nos dias úteis. O código é expresso dentro desse sentido, né? Então, 15 dias, esses dias são dias úteis. Isso porque os prazos, não somente aqui na contestação, mas os prazos de resposta, prazo de recurso, eles contarão somente em dias úteis. Sabendo que pelo novo texto, sábado não é dia útil, né? Sábado não é dia útil. Então, significa dizer que vai contar na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ponto. Se esses dias da semana forem úteis, né? Quer dizer, se ocorrer diretamente aí a relação, a não superveniência de um feriado, né? Bem, essa é a estrutura inicial, 15 dias em dias úteis. Também é importante retratar que deixa de existir aquela figura do prazo em quádruplo, né? Basicamente dado para a fazenda pública, né? O prazo em quádruplo para contestar e dobro para recorrer. Deixa de existir. Na verdade, haverá o prazo em dobro, quando for caso da Fazenda Pública, Ministério Público, as figuras próprias, né? A própria Defensoria Pública, né? Então, as figuras próprias da contestação é retirada a contagem do prazo em quádruplo. Aquilo que era em quádruplo passa a ser agora em dobro. Mantém a mesma estrutura dos beneficiados, né, pelo Código de 73 e conta agora em dobro, com acréscimo aí que o Código de 73 não falava em benefício de prazo, por exemplo, para a Defensoria Pública. Agora fala, agora é específico. Mas a Defensoria Pública já tinha contagem diferenciada pela Lei Complementar 80 de 94, certo? Que é a lei da Defensoria Pública. Então nós temos prazo de 15 dias, dias úteis, e a figura da extinção do prazo em quádruplo e sim prazo em dobro. Essa linha da contestação. Como nós vimos, o termo inicial desse prazo, como regra, ele passa a ser alterado. Quer dizer, se pensarmos no Código de 73, né, a regra do prazo, da fluência do prazo contestacional é a figura da juntada. Código de 2015, nós não temos mais a figura da juntada como regra, embora ela exista ainda. Mas o prazo aqui, ele como regra, será a data, né, da audiência de conciliação ou mediação. Isso por quê? Porque após a audiência de conciliação ou mediação, não ocorrendo a conciliação ou mediação, então passará a fluir, né, o prazo para contestar. Então passará a fluir. É claro que esta norma aqui, eu repito, ela ainda está inserida no novo texto, porque é verdadeiro que nós temos ações que não se sujeitam à estrutura própria de conciliação. Por exemplo, se está vinculada a um direito indisponível, não haverá a marcação da audiência de conciliação ou mediação. Ou ainda, o próprio Código refere quando autor e réu manifestarem expressamente que não querem realizar a audiência de conciliação ou mediação. Esse tópico é bem interessante porque o Código, ele prevê o seguinte: se autor e réu não quiserem fazer
realizar a audiência, eles manifestam expressamente isso, né? Então, o autor manifesta na petição inicial. O réu, ele poderá manifestar até 10 dias antes da data da audiência, dizendo: eu não quero realizar a audiência. Nesse caso, o juiz não realizará. Agora, se um deles falar que não quer e o outro não falar nada, a audiência será realizada. Então, ela torna-se a audiência de conciliação ou de mediação, conforme a natureza da causa, ela vai influenciar, ela vai incidir diretamente no nosso processo. Ela será um ato comum do processo, a audiência de conciliação ou mediação. Bem, o tópico retratado, que eu acho importante para a gente entender, na estrutura do Código de 2015, lembrando sempre do Código de 73, está qualificada basicamente na seguinte linha. O Código de 73, lá no artigo 301, tá, ele estabelece um repertório de matérias preliminares, que devem ser alegadas preliminarmente, portanto, ao mérito, né, à discussão meritória. Isso acaba acontecendo também no âmbito do novo Código de Processo Civil, mas lá no artigo 337. Então, lá no artigo 337, nós temos uma série de preliminares postas no artigo 337, que na verdade ensejam aí uma matéria anterior propriamente à matéria meritória. Só que a grande novidade reside aqui. Essa existência de preliminares, né, que acabam e fundamentam, especificam e aprofundam aqueles incidentes que então pelo Código de 73 são pendurados no processo, mas aqui passam a fazer parte do texto da apelação como matéria preliminar. Então, por exemplo, vamos lá, no 337 diz o inciso 1, nulidade ou inexistência de citação. Tudo bem, até aí nenhuma novidade. 2, incompetência absoluta e relativa. Aqui nós temos uma novidade. A incompetência, ela é preliminar da apelação. Já é preliminar aqui, nós já temos incompetência aqui também, mas somente a absoluta. Porque a relativa, ela deveria ser veiculada por exceção de incompetência. Agora nós temos a incompetência absoluta e a relativa. Quer dizer, vamos lá para tentar pontuar e tu te liga nisso. A incompetência relativa não é mais alegada pelo Código de 2015 como exceção de incompetência. Ela é veiculada como preliminar na contestação. Então, a incompetência absoluta e a relativa estão na preliminar da contestação. Então, o que nós temos aqui? Preliminar na contestação. O que nós temos aqui? Nós temos a seguinte sequência. Deixa de existir exceção de incompetência relativa e passa a existir uma preliminar de incompetência absoluta, que já existia, e incompetência relativa. Aqui está a novidade. Outro ponto. Deixa de existir a impugnação ao valor da causa. A impugnação ao valor da causa como incidente passa a estar contemplado dentro da peça contestacional. Então, em matéria preliminar, poderá impugnar o valor da causa. Valor da causa, portanto, passa a ser uma matéria preliminar na contestação. Aqui nós não temos mais o incidente de impugnação ao valor da causa, e sim a impugnação ao valor da causa na própria preliminar da contestação. Outro aspecto importante que nós temos, porque o 337 ele continua, né? Litispendência, coisa julgada, critérios que certamente aí não são grandes novidades, porque assim já eram no Código de 73. Tem outro tópico bem interessante aqui. O inciso 13 do 337. Ele diz assim, ó, indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. Quer dizer, impugnação à gratuidade da justiça. Impugnação à AJG. Isso significa dizer que não temos mais um incidente de impugnação
A JG, impugnar a gratuidade da justiça é agora preliminar na contestação. Então fecha aqui no quadro que nós temos aí nessa comparação toda essa sequência relacionada com o artigo 337, que na verdade ele acaba desenhando aí toda a estrutura própria dos incidentes, que então acabariam sendo veiculados como matéria de incidente, agora estão dentro da contestação, como preliminar ao mérito. Essa é a sequência aí colocada para a gente entender algumas das principais peculiaridades. Outro tópico importante, nós falamos no primeiro bloco, quando trabalhamos com intervenção de terceiros, que não existe mais em intervenção de terceiros nomeação autoria, é verdadeiro. Porque o Código de 73 aqui, ele trabalha com a intervenção de terceiros na via da nomeação à autoria. Falamos também que deixa de existir a nomeação à autoria, verdadeiro. Deixa de existir. Isso acaba sendo regulado na contestação. Então não existe mais aquela petição de nomeação à autoria pelo novo Código de Processo Civil. O que existe é a estrutura desenhada inicialmente no artigo 338. Diz assim, artigo 338 do novo Código de Processo Civil. Alegando o réu na contestação ser parte ilegítima, ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor em 15 dias a alteração da petição inicial para a substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre 3% e 5% do valor da causa, ou sendo este irrisório nos termos do artigo 85, parágrafo 8º. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Parágrafo 1º. O autor, ao aceitar a indicação, procederá no prazo de 15 dias à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se aí o parágrafo único do 338. No prazo de 15 dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir como litisconsorte passivo o sujeito indicado pelo réu. Vamos tentar entender essa sequência aqui. Na verdade, a nomeação autoria deixa de existir como intervenção de terceiros, e nós temos agora o artigo 338 e o artigo 339, certo? Que, na verdade, eles, nesta sequência, né, poderá estar ou estará vinculado na contestação. Veja que o réu poderá alegar na contestação a sua ilegitimidade. Nessa hipótese, o autor pode, percebendo que há uma ilegitimidade do réu, não é ele o responsável pelo prejuízo, ele pode requerer a substituição do réu. E aqui um ponto importante, porque muitos acabam não requerendo, porque entendem que isso vai gerar uma enorme condenação em honorários advocatícios, por exemplo. E o parágrafo único do 338 já diz, realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas. E aí está a virtude do novo código. Ele diz assim, e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre 3% e 5%. Quer dizer, não está mais entre 10% e 20%, 3% e 5% sobre o valor da causa. Então, há um certo incentivo ao autor para não continuar em litígio com aquele que acabou de afirmar ser ilegítimo. Mas é verdadeiro que o autor pode perceber o seguinte, olha, o réu alegou ser ilegítimo e indicou uma pessoa. Eu não quero que o réu originário saia, eu quero formar agora um litisconsórcio passivo. Poderá ser a opção, portanto, do autor de fazer isso. Então essa também é uma possibilidade, também é uma modalidade em que o autor ele pode afirmar, tá certo, aquele réu indicado, ele também tem relação com o dano que eu estou postulando. Entretanto, não sai o réu originário. Eu faço em si um litisconsórcio passivo.
Agora, esta nomeação autoria aqui, quando foi jogada dentro da contestação, foi retirado um artigo que era o principal artigo prejudicial à nomeação autoria, muito discutido pela própria doutrina, porque o Código D73, ele nos diz o seguinte, ó, que uma vez efetivada a nomeação autoria, o autor será questionado se ele aceita aquela nomeação. E depois do autor aceitar a nomeação, o nomeado também deveria aceitar. Quer dizer, dupla aceitação do autor e do nomeado. A aceitação do autor, ela é justificável, porque é o autor que define quem estará no polo passivo. Agora, a aceitação do nomeado, ela é injustificável, sem razão, desproporcional, porque basicamente eu estou perguntando para o nomeado se ele aceita ser réu. Então, é diretamente um pedido ou uma exigência totalmente sem cabimento no âmbito do Código 73. Inclusive, a doutrina afirma sobre a melhor interpretação. Mas o que aconteceu? O Código de 2015 teve uma virtude. Qual foi a virtude do Código de 2015? Quando ele importou o procedimento, porque ele não chama de preliminar de nomeação autoria, ele apenas afirma que haverá alegação de ilegitimidade. Então, ele importou o procedimento de nomeação autoria para dentro do seu texto, ele retirou essa obrigação, esse questionamento que o juiz deveria fazer ao nomeado para dizer se ele aceita a nomeação que é dada, né? Se ele aceita aquele encargo, portanto, dado a ele, né? Então essa é a ideia importante aí do Código, né? Outro aspecto que fica também muito consolidado na contestação, e isso se aplica tanto para o Código D73 quanto para o Código de 2015, é a regra de negativa geral, né? De proibir a negativa geral. Na verdade, tanto no Código D73 quanto no Código de 2015 está proibida a negativa geral. O chamado, existe, portanto, o chamado ônus da impugnação especificada. Na verdade, pelo Código D73, quem pode contestar por negativa geral seria o advogado dativo, o Ministério Público e o curador especial. Pelo Código de 2015, quem pode contestar por negativa geral diz defensor público, advogado dativo e curador especial. Então, veja, Código de 73, quem pode contestar por negativa geral? Aí diz o advogado dativo, o Ministério Público e o curador especial. Esses podem contestar por negativa geral. Agora, no Código de 2015, sai Ministério Público e Defensoria Pública. Quem é que pode contestar por negativa geral? Advogado dativo, defensor público e curador especial. Então essas categorias aí, isso previsto lá no 341, parágrafo único. E com isso a gente acaba esse repertório então de dicas postas para você neste concurso aí para juiz de direito, né? E claro que ao longo dos blocos nós trabalhamos com algumas pílulas assim, somente para tentar vincular você a possíveis questões. Desejo a todos uma boa sorte, sei que vocês estão preparados, né? Vão a fundo, né? Analisem bem as questões, analisem bem a matéria, bons estudos, boa sorte, até mais.